Olá pessoal, nós vamos começar a primeira aula e para a gente começar a falar de processamento, nada melhor do que a gente conhecer a regulação nacional, especificamente o principal documento que direciona as práticas, que é a RDC Anvisa número 15, que foi publicada em 2012. Então esse é o nosso documento principal que nos orienta ao desenvolvimento das boas práticas de processamento de produtos. Então essa primeira aula ela vai ter como objetivo revisar os principais artigos da RDC número 15. Evidentemente que a gente não vai lê-la na íntegra, né? A gente vai aqui fazer um destaque dos principais artigos e principalmente fazer uma correlação do texto que vocês vão encontrar no documento na íntegra com as suas implicações no cenário prático, que para a gente é o mais interessante. De qualquer forma, eu vou recomendar que vocês façam a leitura do documento na íntegra, tá? Eu vou deixar disponível para vocês junto com a aula. Ótimos estudos, vamos começar. Bom, então inicialmente, quando a gente olha um documento técnico, a gente vai olhar para as disposições iniciais. A gente vai ter que entender um pouquinho a quem se aplica o documento, a quem se destina, né? Quais são os cenários abrangidos por essas normativas. Então, inicialmente, é uma RDC que vai dispor sobre as boas práticas, né? Lembrando que isso não é um guideline, isso não é uma recomendação. Trata-se, portanto, de um requisito legal, tá, de boas práticas para o funcionamento de serviços de saúde que realizam o processamento de produtos, e ela tem um objetivo muito claro, né? Ela visa a segurança do paciente. Então é por isso que a gente está aqui estudando a respeito desse documento. Então é um regulamento que se aplica aos CMEs, né, o Centro de Material e Esterilização. É um documento que aplica-se tanto a serviços públicos quanto privados, né? Portanto não há essa distinção, seja o hospital civil ou o hospital militar, e ela também vai apresentar uma coisa a mais, ela vai se aplicar também àquelas empresas que realizam o processamento de produtos para a saúde, né? Aquelas empresas terceirizadas. O que vai ficar de fora da RDC? Então tem determinados cenários que esse documento ele não abrange. Então a gente vai olhar no parágrafo único que vão ficar de fora, né, os consultórios odontológicos, os consultórios individualizados, que são aqueles não vinculados aos serviços de saúde, unidades de processamento de endoscópios, porque nesse caso existe um documento específico, tá, para as endoscopias, os serviços de terapia renal substitutiva e também os serviços de assistência veterinária. Portanto, esse documento não abrange estes cenários. Bom, a primeira parte do documento ela vai trazer para a gente algumas definições importantes, porque nós vamos precisar retomar alguns conceitos caso a gente queira compreender o texto do documento final. Então, a regulação ela vai começar te dando ali algumas definições. Eu separei, por exemplo, aqui alguns exemplos, né? Ela vai trabalhar com um conceito que para alguns deve ser novo, que é o conceito de barreira técnica. Então, muitas vezes o documento ele vai falar para a gente sobre barreira física e sobre barreira técnica. Tanto é que o tipo de barreira ele está muito relacionado ao tipo de CME que a gente vai ter, por exemplo, classe 1 ou então classe 2. Então, o que é esse conceito de barreira técnica, né? Quando você não tem uma barreira física separando as áreas do CME, a gente pode implementar uma barreira técnica, que são medidas o quê? Comportamentais, para a gente poder garantir o fluxo unidirecional dos produtos, tá? E evitar que você tenha cruzamento dos produtos sujos com os materiais limpos. Então, mesmo que você atue num CME, né, que é chamado de classe 1, onde você não tenha barreira física, você pode implementar medidas comportamentais que vão caracterizar a barreira técnica. Ele vai trabalhar, por exemplo, com outro conceito importante, né, que é o chamado carga de maior desafio. Esse conceito está muito relacionado às autoclaves. Então, para quem já trabalha na CME, o que vocês devem ter percebido? Que nós tivemos uma evolução muito grande dos produtos para a saúde, principalmente no quesito complexidade.
Então, se a gente olhar para a CME, a gente esteriliza tanto caixas de produtos que são pequenas, uma caixa para pequenas cirurgias, por exemplo, fechamento de parede, como também a gente vai ter caixas, né, que são bastante grandes e pesadas, né? Por exemplo, caixas de prótese total de quadril. Então, quer dizer, o equipamento, os produtos para a saúde, eles evoluíram bastante, só que as nossas autoclaves ainda são as mesmas. Então, estas autoclaves precisam passar por um procedimento, né, que é um procedimento de qualificação, a gente vai falar daqui a pouquinho a respeito dele, tá? E essa qualificação ela tem que ser feita sempre com uma carga de maior desafio, que é aquela carga que apresenta o quê? As condições mais desafiadoras possíveis ao processo de esterilização. A gente imagina que se uma autoclave consegue esterilizar a carga na maior condição de desafio, ela seguramente consegue esterilizar aquelas caixas e aqueles produtos que não apresentam, né, uma conformação tão complexa. Nós vamos precisar trabalhar com conceitos, né, de controle de qualidade, então algumas ferramentas vão aparecer bastante, nós vamos começar a falar de rastreabilidade, nós vamos começar a falar de procedimento operacional padrão, que é um outro conceito, ele parece simples, tá? Mas aqui no Brasil eu tenho a impressão que a gente não sabe muito bem trabalhar com ele ainda, eu vou explicar o porquê. A nossa famosa data de validade, ou então prazo de validade da esterilização, ele finalmente foi abandonado nesse documento. Nós vamos trabalhar hoje com um conceito chamado data limite para o uso do produto. Tá? O que é essa data limite? Ela é mais um prazo administrativo, né, do que um prazo relacionado à manutenção da esterilidade. Antigamente nós tínhamos esse hábito de fazer o controle do prazo de validade da esterilização, só que esse controle ele era desvinculado do quê? Dos chamados eventos relacionados. São eventos que podem comprometer seriamente a biobarreira das embalagens. Ou seja, eu controlava somente a data, mas eu não controlava as condições de armazenamento, por exemplo, gavetas apertadas, né? Embalagens amassadas, problemas na hora do transporte, né? Problemas que podem comprometer a esterilidade do produto. Então hoje nós ampliamos um pouco mais a visão a respeito desse tema, que é o chamado prazo de validade, né? Tanto é que a gente nem usa mais isso, a gente usa a data limite para uso. Limpeza, então, é um documento que valoriza bastante a limpeza como etapa fundamental que garante, né, o sucesso da esterilização e o sucesso da desinfecção. Então, limpeza, antigamente, era vista muito como o quê? Simplesmente um conjunto de atividades manuais, para não dizer braçal, né, uma atividade que qualquer um poderia executar. Tanto é que muitas vezes o CMI ele era visto como um ambiente, né, bastante punitivo, então para aquelas pessoas que não davam certo trabalhando na assistência, ou então para aquelas pessoas, né, que, abre aspas, elas eram problemáticas, né, tinham dificuldade enorme de relacionamento, elas eram punidas sendo colocadas na CME para desenvolver atividade braçal. Hoje em dia o entendimento mudou. A gente entende hoje que limpeza é um procedimento altamente especializado, ele requer um procedimento operacional padrão, porque o sucesso, seja da esterilização ou da desinfecção, ele é diretamente relacionado à qualidade da limpeza. Tá? Então nós temos essa mudança também de visão. Bom, produtos para a saúde. Quem estudou há um tempo atrás deve lembrar dos chamados artigos críticos, artigos não críticos, artigos semicríticos. Essa é a nomenclatura clássica dos livros de CME. Eu, por exemplo, quando eu me formei, era bastante comum não, né? Só tinha praticamente essa nomenclatura, né? Os artigos críticos. O artigo, por volta ali de 2010, 2009, ele acabou para alguns autores sendo substituído por materiais, e agora a RDC trouxe um outro conceito que é o chamado de produto para a saúde. Então a gente deixou de falar artigo, deixou de falar material, e agora nós temos ali a consolidação desse conceito.
Tá? Então, quando eu falar produtos para a saúde, é como se eu estivesse falando lá dos artigos que a gente estudava na literatura um pouquinho mais antiga. Vocês vão ver que não foi totalmente abandonado, né? A gente encontra bastante, né, na própria RDC o uso da palavra artigo, tá? Mas só para justificar porque eu não vou estar usando esse vocabulário aqui na explanação do documento. E aí vocês estão vendo também o seguinte, né? Produto passível de processamento. Então, antigamente, para aqueles produtos que eram fabricados para o CME poder lavar, esterilizar, nós tínhamos vários nomes. Era o produto permanente, né? Ou então, né, era o produto reprocessável, e agora a gente entendeu que esse produto ele é passível de processamento. Tá? De vez em quando vocês vão vendo o termo material permanente, né, que é bastante comum, mas quando isso for dito, está sendo relacionado aos produtos que são passíveis, então, de processamento. Processamento seria esse conjunto de atividades, a pré-limpeza, a limpeza, né? A secagem, a inspeção, embalagem, esterilização, armazenamento. Então, são produtos que são fabricados já para esse destino. Nós vamos ter também os produtos para a saúde críticos de conformação complexa. Em geral, são aqueles produtos que têm áreas em que a gente não consegue fazer a escovação. Então, eles têm entrância, eles têm lúmens que são muito pequenos, né? Eles, em geral, requerem também o quê? Tecnologia automatizada para poder realizar a limpeza. Tanto é que para você processar esse tipo de produto, você precisa ter uma classe especial de CME, que é o CME classe 2, que a gente vai ver daqui a pouco. E os produtos de conformação não complexa, né? Eles basicamente não têm essas superfícies que apresentam dificuldade, a limpeza manual, então você pode fazer o processamento de um CME classe 1 que tem estrutura mais simples. Então são conceitos importantes porque eles vão determinar qual é o tipo de classe de CME que você precisa ter na instituição. Bom, temos lá também o processamento de produtos para a saúde, né? A abreviação aqui que eu vou utilizar é o PPS. Então essa palavra processamento, que antigamente nós aprendemos, né, como reprocessamento, ela significa o quê? O conjunto de todas essas etapas que são desenvolvidas no CME. Desde a recepção, né, toda a parte de descontaminação, pré-limpeza, limpeza, esterilização ou desinfecção, até a distribuição desse produto. Bom, os equipamentos agora precisam também de outros procedimentos, né, que são os procedimentos de qualificação. Eles precisam ser adequadamente instalados, né? Então eu estou falando de qualificação da instalação. O equipamento foi instalado de acordo com aquilo que é preconizado pelo fabricante. Eu tenho qualificação também de operação. O equipamento funciona, né, de acordo com aquilo que foi previsto para o fabricante, e qualificação de desempenho. Qualificação de desempenho é o equipamento na prática. Ele tem que produzir consistentemente o mesmo resultado, ou seja, esterilização satisfatória ou então limpeza satisfatória por pelo menos 3 ciclos consecutivos. Então os equipamentos agora eles exigem o quê? Controle, né? Conceito de rastreabilidade também foi incluído, então nós temos que controlar os produtos da CME. Há diversas formas, né, de eu rastrear esses produtos. Se vocês olharem o significado de rastrear, significa o quê? Você traçar o histórico. Aquele paciente usou qual caixa cirúrgica esterilizada em qual autoclave. Os sistemas mais avançados permitem atualmente que eu consiga saber o quê? Se até mesmo uma pinça avulsa foi usada em certo paciente, em certo dia, tá? Com certa equipe cirúrgica. Então ele me dá elementos para que eu possa traçar esse histórico. E unidades satélites, que são as unidades que podem fazer algumas etapas, né, fora do centro de material e esterilização. Claro que tem regra para isso, a RDC ela vai te dar a explicação das condições, ok? Então aqui são alguns exemplos, né, que a RDC ela vai te dar, e logo na primeira parte, que é a parte de definição.
Bom, ela vai começar tratando agora sobre condições organizacionais, certo? Então, para fins de cumprimento da RDC, os nossos CMEs eles foram organizados. Eu vou ter o CME classe 1, então ele tem uma estrutura própria, ele não requer, por exemplo, barreira física entre as áreas, tá? Salvo desinfecção. E eu tenho também o CME classe 2, onde eu obrigatoriamente vou ter o quê? As barreiras físicas, e eu vou precisar ter também a tecnologia apropriada para realizar o processamento dos materiais de conformação complexa. É muito importante conhecer isso porque, veja, tem um detalhe aqui que é fundamental. O CME, uma vez que ele está classificado, classe 1 ou classe 2, ele só pode processar aqueles produtos que são compatíveis com a sua capacidade técnica, certo? Ele tem que ter recurso e tecnologia e também de acordo com a sua classificação. Tá? Por exemplo, para você processar material de conformação complexa, a estrutura é a CME classe 2. Quando não especifica a classificação, tá? As determinações se aplicam aos dois tipos de CME. Significa o quê? Quando você estiver olhando lá os artigos, né, da RDC, precisa ter cuidado porque alguns vão se aplicar especificamente para o CME classe 2. Tá? Então esse detalhezinho é muito importante. Se não tiver especificação, aplica-se aos dois tipos e também para as empresas processadoras. Ok? Do ponto de vista produto, tanto a CME quanto as empresas elas só vão poder processar o produto se ele estiver regularizado junto à Anvisa. Eu não posso mais processar qualquer coisa. Então a pergunta, eu posso processar a furadeira de parede? Não, não pode mais processar esse tipo de coisa, tá? Então precisa ser um produto para a saúde regularizado junto aqui à Anvisa. Bom, quando a gente olha com detalhes, né, para ver o que separa o CME classe 1, o que separa o CME classe 2, a gente vai encontrar estas diferenças. O que vai determinar se a minha área física é um CME classe 1 são produtos de conformação não complexa, certo? Eles não têm ranhuras, não têm reentrâncias, não têm lúmens, né, com diâmetro muito pequeno, ou seja, eu consigo acessar todas as superfícies para poder fazer a limpeza, ok? Eu quero que vocês notem que na caixinha ali da esquerda, vocês estão vendo a palavra área, enquanto na caixinha da direita, vocês estão vendo a palavra sala. Isso é muito importante porque quando eu penso em sala, fica explícito que trata-se de uma barreira física entre as áreas. É obrigatório, portanto, que eu tenha a separação, ok? Área, por outro lado, eu não tenho a separação, aqui somente a exceção da sala de desinfecção química, caso seja aplicável. Aí vem a pergunta, bom, como é que eu monto uma CME então se não tem barreira física? Eu preciso implementar a barreira técnica. Então eu vou manter, tá certo? O fluxo, eu vou evitar o cruzamento de material sujo com material limpo por meio de medidas comportamentais, tá? Então eu preciso, tá? Mesmo na ausência de uma barreira física, organizar o uso dessa sala de forma que eu não tenha cruzamento e que eu consiga manter o meu fluxo. CME classe 2 eu preciso ter o quê, né? Antes de tudo, o que vai determinar que um CME classe 2 é o processamento de produtos de conformação complexa, certo? Então já são produtos que eu vou precisar ter tecnologia diferenciada para poder fazer o processamento. Por exemplo, eu vou precisar ter uma lavadura ultrassônica. Eu não vou conseguir atingir todas as superfícies internas. Então veja, eu vou ter que ter uma sala para receber e limpar os produtos, uma sala para poder preparar e esterilizar,
quando aplicável, uma sala específica para realizar procedimentos de desinfecção química. Aqui eu tenho a palavra área, né, porque eu vou precisar fazer o monitoramento dos processos, então eu vou ter que ter controle, eu vou ter que ter uma área específica para isso, tá? Não só para monitorar, como também para armazenar os registros, porque eles vão ter que ficar disponíveis, né, para averiguação da autoridade sanitária. Uma sala para armazenar e distribuir os produtos. Nesse caso aqui, barreira física muito importante para que eu possa ter controle do número de pessoas que vão ter acesso a essa sala. E aqui veja, portanto, eu vou ter a barreira física como diferencial e também a automatização da limpeza em razão da complexidade que eu vou ter dos produtos. Então eu tenho CME classe 1 e eu vou ter CME classe 2. Claro que se eu pensar num hospital grande, né, um hospital geral, por exemplo, né, que faz cirurgias videolaparoscópicas, que faz robótica, ortopedia, eu vou estar pensando em um CME classe 2. Então tem muitos artigos da RDC 15 que vão tratar especificamente do CME classe 2. Bom, olhando também as condições organizacionais, a gente vai olhar com bastante calma os produtos para a saúde críticos, né? Eu não sei se todo mundo lembra das definições, mas eu tenho uma diferença muito importante entre o crítico, o semicrítico e o não crítico. Muita gente acha que o produto crítico é porque ele fica sujo de sangue. Não é exatamente esse o conceito. Tá? Não tem a ver com o tipo de sujidade ou se está sujo de sangue ou não. Dá a impressão que isso daí é uma coisa assim clara, tá? Mas assim, não é claro para todos. O que determina se um produto é crítico é o fato dele penetrar no organismo tecidos que são estéreis. Eles não têm microbiota própria. O tecido neurológico, o tecido cardiovascular, por exemplo, eu tenho o osso, que é outro exemplo, tá? Peritônio. Lembra que tudo que eu estou falando é na ausência de processo infeccioso, inflamatório, tá? Então eu tenho tecidos onde eu não tenho microbiota própria. Talvez por isso as pessoas associam que o produto crítico é porque está sujo de sangue. Não é exatamente isso, tá? O produto crítico, ele entra em contato com tecidos estéreis. Portanto, eu tenho o quê? Um risco de infecção relacionado ao grau de invasividade. Podem confirmar o que eu estou falando? Pode. Vocês podem encontrar, por exemplo, as definições no manual do CDC americano, né? Para quem lê um pouquinho de inglês, eu deixo também para vocês aí disponível, tá? Esses conceitos de criticidade. Lembrando que quem fez, né, essa classificação inicialmente foi o Spalding, tá? Ele começou lá em 1957, né, a tentar criar essas definições para a gente poder racionalizar como que a gente vai direcionar o processamento de produtos na CME. Bom, o que caracteriza agora o produto semicrítico, né, que vocês estão vendo aí também? Os semicríticos são aqueles produtos que entram em contato com mucosa, tá? É um tipo de tecido de revestimento, certo? Eu tenho, por exemplo, né, o trato digestório, e aí eu posso usar como exemplo os endoscópios. Eu tenho alguns produtos também que estão nessa categoria, como, por exemplo, os produtos de assistência ventilatória, ok? Bom, estes produtos, idealmente, eles deveriam ser submetidos a um processo de desinfecção, seja de alto nível, ou então, se for assistência ventilatória, nível intermediário. Muitas pessoas perguntam também o seguinte: bom, mas o correto não seria esterilizar? Veja, não há necessidade da esterilização. Né? Pode confirmar? Posso. Vocês podem olhar também pelo material do CDC. As definições do Spalding, até hoje, elas não foram refutadas. A desinfecção de alto nível, tá? Seja ela química ou seja ela térmica, ela é eficaz e ela é capaz de assegurar os produtos. O que acontece na prática é que alguns hospitais eles optam por esterilização. Tem algum problema? Absolutamente nenhum problema.
O que você tem que fazer é, no mínimo, no caso da assistência ventilatória, a desinfecção de nível intermediário, tá? Desejavelmente desinfecção de alto nível. Agora, se você quiser esterilizar, não tem problema nenhum. O que você não pode fazer é coisa a menos, tá? Coisa a mais não tem problema, tá? É que aí vai entrar em gerenciamento de recursos, por exemplo, né, se vale realmente a pena, porque se tem de fato um benefício nisso. E por último, nós vamos ter os produtos não críticos. Tá? O produto não crítico é aquele produto que ele vai entrar em contato somente com a pele íntegra, ou então são aqueles produtos que não vão entrar em contato diretamente com o paciente. O problema é que a gente não pode subestimar os produtos não críticos, por quê? Dentre esses produtos, eu tenho um tipo muito especial que são superfícies altamente tocadas. Então, elas constituem, né, potenciais fontes de infecção. Por exemplo, corrimão, botão de elevador, maçaneta de porta, ok? Então, para esses produtos, né, você veja que eu tenho um risco de infecção menor, tá? Porém, eles ainda podem se constituir fontes importantes. Então, o artigo número 11 ele vai tratar sobre os artigos críticos. Então, ele está falando daqueles artigos, né, que entram em contato direto com tecidos estéreis. Esses produtos eles têm que ser submetidos, no mínimo, ao processo de esterilização. Então, eu vou precisar esterilizar. O que a esterilização faz? Ela vai destruir todas as formas de vida microbiana. Ela vai como se fosse zerar o produto, por quê? Você vai pegar uma pinça cirúrgica e vai colocar em contato direto com uma região, com um órgão que não tem microbiota própria. Muitas vezes o paciente está também sobre algum grau de imunocomprometimento, ou seja, alto grau de invasividade e, consequentemente, risco de causar infecção. Então eu vou esterilizar no mínimo. E é interessante que a RDC 15 tem uma vírgula ali que eu gosto bastante, ó, vírgula, após limpeza. Então veja, destacado ali, ó, limpeza e demais etapas do processo. Fundamental. O artigo 12, né, os produtos classificados como semicríticos, portanto eles basicamente vão entrar em contato, né, com mucosa íntegra, eles devem ser submetidos no mínimo ao processo de desinfecção de alto nível depois da limpeza, certo? Desinfecção de alto nível, o que esse procedimento faz? Ele consegue destruir todas as formas de vida microbiana, só que tem uma exceção. Ele não vai destruir todos, ou seja, 100% dos esporos. Se você quiser destruir 100% de tudo, é esterilização. Aí você pergunta, mas por que tem essa diferença? Porque tem certos tecidos que são naturalmente colonizados, por exemplo, o nosso trato digestório. Então, o tubo digestivo, por exemplo, a gente sabe que ele não é estéril, né? Existe ali, né, a presença de micro-organismos e isso é fisiológico, é normal, já é esperado. Então, tem certos tecidos, né, que eles já são naturalmente colonizados. Certo? Para quem acompanha aquelas infecções, por exemplo, na endoscopia, igual nos Estados Unidos, que teve alguns relatos recentes, inclusive, vocês devem ter visto que teve gente ali que morreu, né, por conta de uma infecção por um procedimento bastante comum, que é uma endoscopia. Entretanto, né, esses problemas relacionados aos endoscópios, eles em geral, né, eles têm uma relação com o quê? Eles estão relacionados a falhas, tá, de limpeza. Então, esses procedimentos que são relacionados aos endoscópios, eles têm uma falha importante que estão relacionadas à falha de limpeza, tá certo? Não é porque a desinfecção é ineficaz, é porque você tem ali um residual de matéria orgânica, né, que é o resíduo de sujidade. Quando esse resíduo não é removido por meio da limpeza, ele vai fazer uma proteção mecânica e essa proteção que a sujidade faz, ela não deixa o desinfetante entrar em contato direto com o micro-organismo, então você tem uma falha
da desinfecção. Tá? Mas veja que o problema aqui é limpeza. Por isso que a RDC ela vai enfatizando, vírgula, após limpeza. Isso é uma coisa importante, né? Prestar atenção nesse detalhe. E também você tem aqui um adendo, né, para aqueles produtos usados na assistência ventilatória, na anestesia, na inaloterapia, que podem, né, que devem, na verdade, né, ser submetidos à limpeza e, no mínimo, à desinfecção de nível intermediário, certo? Desde que o seu produto esteja em conformidade com a normatização sanitária. Ou seja, eu tenho, por exemplo, o uso de hipoclorito. E eu posso também fazer o quê? Se o meu produto ele resiste a temperaturas maiores, eu posso colocar numa lavadora termodesinfetadora. Nesse caso, eu faço uma termodesinfecção por meio da água quente. Eu recomendo bastante, né, que se você puder escolher entre termodesinfecção, tá, e o uso de desinfecção química, a gente não tem dúvida, opte sempre pela termodesinfecção. Por quê? É um equipamento, a gente consegue qualificar, a gente tem controle do processo, ele é reprodutível, ele apresenta um grau de segurança maior, tá? E também tem algumas vantagens, né? Você evita que o funcionário fique, né, se expondo a produtos químicos. Bom, agora tem uma exceção, né? Os materiais de assistência ventilatória e de nanoterapia, eles não poderão ser submetidos a uma categoria especial de saneantes, que são aqueles à base de aldeído por conta de relatos de evento adverso. Por exemplo, butaraldeído, ortofitalaldeído. Então, para alguns desinfetantes, né, você pode usá-los para endoscópio, tá? Para outros produtos semicríticos, mas para os materiais de assistência ventilatória e inaloterapia, isto não é permitido. Tá? Então veja, a formulação do seu desinfetante, ela vai ter que estar de acordo com o tipo de produto que você pretende desinfectar. Bom, atualmente o serviço de saúde ele pode terceirizar as atividades de processamento de produtos para a saúde. Entretanto, veja que ele é corresponsável pela segurança. Então, não é só porque ele realiza um processo, né, de terceirização que ele deixa de se responsabilizar. Tanto é que no artigo 17 você tem ali o parágrafo único, o serviço ele responde solidariamente por eventuais danos causados pela empresa processadora contratada, no que se refere às atividades de processamento de produtos para a saúde. Então isso é muito importante, tá? O hospital ele nunca deixa de ser responsável. Os produtos eles devem ser encaminhados para essas empresas, tá? Lembra que às vezes elas são distantes após o processo de pré-limpeza que é realizado no próprio hospital. Então, obrigatoriamente, no mínimo, a gente precisa fazer uma pré-limpeza antes de fazer o encaminhamento lá para o serviço contratado. Bom, então o material quando chega na empresa processadora, né, ele vai precisar passar por todas as fases do processamento, a limpeza, o preparo, a desinfecção, o armazenamento e distribuição, eles devem ser realizados pelo CME do Serviço de Saúde, tá, e suas unidades satélites, ou então pela empresa processadora. Bom, no parágrafo único, o processamento de produtos para a saúde não críticos, ele vai poder ser realizado em outras unidades do serviço, desde que de acordo com o POP, então POP é uma abreviação, Procedimento Operacional Padrão, definido pelo próprio CME. Note que é muito importante ali olhar que trata-se dos produtos para a saúde não críticos. Tá? Então vale a pena reforçar sobre esse ponto. E todos os produtos que não pertençam ao serviço e que necessitem de processamento, eles devem obedecer às determinações do CME. Inclusive, tá, nós vamos ver mais para frente, aqueles produtos que são de propriedade do cirurgião. Bom, cada etapa do processamento ela deve seguir o quê? Um POP, né, que é o Procedimento Operacional Padrão.
ele tem que ser, né, baseado em referencial científico atual e também na normatização pertinente. E o que o POP faz? Bom, hoje, com a complexidade e também com a variedade de produtos que nós temos na CME, nós percebemos que há uma complexidade muito grande. Tem alguns que têm etapas, né, de desmontagem, tem alguns que você tem que fazer limpeza manual, tem alguns que vão para ultrassônica. Ou seja, por conta desta variedade e complexidade, eu preciso saber o quê? Né? Como realizar o processamento. Se o produto pode ir na ultrassônica, se o produto é desmontável, qual parte que eu devo desmontar. Só que para isso eu preciso ter o quê? Um documento oficial, até mesmo porque a gente vai precisar treinar as pessoas para fazer, né? Então eu preciso ter um documento que vai padronizar quais são as etapas. E aqui é muito importante o seguinte, que o POP ele serve para quê? Para que todo mundo faça as coisas da mesma forma. Tá? Veja, num hospital parece estranho, né, o que eu vou falar. Mas na CME, não é importante uma pessoa fazer melhor do que a outra. Na CME é importante todo mundo fazer da mesma forma para atingir sempre o quê? O mesmo resultado. Eficácia. Então não é interessante ter um plantão melhor do que o outro, ter um plantão pior do que o outro. Eu preciso que todo mundo realize o procedimento da mesma forma. Por quê? Quando a pessoa que está fazendo a gestão, ela está olhando para os resultados, se todo mundo está fazendo sempre da mesma forma e os resultados atingidos estão satisfatórios, eu preciso que garantir a manutenção da consistência desses resultados. Se alguma coisa começa a sair do normal, eu começo a ter mais material sujo na minha área de inspeção, o gestor tem que tomar decisão. Ele tem que auditar processo, ele tem, por exemplo, que fazer verificação de equipamento, tem caso que eu vou precisar até interditar um equipamento, solicitar manutenção, ou seja, isso gera, né, alguns planos de ação. Então é importante que todo mundo faça o quê? Da mesma forma, tá certo? Bom, o POP, claro, né, ele está muito relacionado também com os treinamentos, que é uma coisa fundamental. E POP, muitos acham que é somente um documento que você vai elaborar, ele vai para os manuais de procedimento e ali ele vai ficar engavetado. Esse é um outro erro, né, bastante importante, porque se o POP fica engavetado, ele não tem razão de existir. Quando o POP não funciona na prática, é sinal que muitas vezes todo mundo está fazendo tudo, só que da forma que acha que é para fazer. Eu pergunto para uma pessoa como é que você limpa esse material. A pessoa fala, eu aprendi assim. Eu pergunto para outro, olha, eu sempre fiz assim, ninguém nunca reclamou. Eu pergunto para outro, olha, eu vi isso aqui mais ou menos na faculdade, então eu faço. Quer dizer, está todo mundo fazendo aquilo que acha que é para fazer. Então eu não tenho consistência de resultados. Eu preciso ter todo mundo fazendo da mesma forma, né? É só você lembrar ali o nome, procedimento operacional padrão. Então ele tem que ser executado. Ele tem algumas características, né? Primeira, né, eu nunca oriento a pessoa a elaborar um POP difícil de ser executado. Lembra que POP ele tem que ser elaborado para quem está na prática, né? Ali na ponta. Então, a primeira característica de um POP, ele tem que ser fácil. Segundo, o POP tem que ser sequenciado. Eu tenho que ter um passo a passo. Primeiro essa atividade, depois essa outra atividade, depois essa outra, ou seja, eu tenho um passo que precisa obrigatoriamente acontecer antes do outro. Eu tenho que ter uma sequência lógica para poder fazer. E no CME classe 2, na empresa processadora, o processo de esterilização ele tem que estar documentado de forma a garantir a rastreabilidade de cada lote processado. Então veja, além de você ter esse controle de como as coisas estão sendo executadas, eu preciso também ter capacidade de traçar um histórico.
seja ele de forma eletrônica, então eu tenho ferramentas avançadíssimas hoje, né? Por exemplo, né, eu tenho etiquetas de radiofrequência, eu tenho sistemas de software que são auxiliares na gestão da CME, então cada hospital vai ter ali o seu tipo de sistema implantado, mas obrigatoriamente eu preciso ter aqui na esterilização. Tá? Então rastreabilidade, ela está colocada aí no artigo 25. Bom, o CME e a empresa processadora, eles vão ter que dispor também de um sistema de informação. Veja, ele pode ser manual, pode ser automatizado, com registro do monitoramento e controle das etapas de limpeza, desinfecção ou esterilização. Então, por isso que eu falei para vocês que alguns softwares, né, eles facilitam bastante o trabalho, porque eles permitem montar esse histórico. E claro que sistemas informatizados, eles facilitam bastante nós a recuperarmos a informação quando ela for necessária. Esses registros eles vão ter que ficar armazenados, tá, de forma que possam garantir a rastreabilidade, tá, em conformidade com o estabelecido em legislação específica e na ausência de algum documento específico por no mínimo 5 anos. Para quê? Para que eles possam ser averiguados no momento das inspeções sanitárias. Então veja, o CMI ele tem que ter também um local para guarda de registro. Lembra que pode ser tanto manual quanto informatizado. Bom, recursos humanos, né? O que mudou? Veja, aqui especificamente você não vai encontrar na RDC que para trabalhar em CME precisa ser necessariamente da enfermagem. Certo? Então vamos lá. No artigo 27 diz o seguinte, que todas as etapas do processamento, elas devem ser realizadas por profissionais, ok? Para os quais as atividades estejam regulamentadas pelos seus conselhos de classe. Por exemplo, técnico de enfermagem, sob supervisão de um enfermeiro e também os enfermeiros com diploma de graduação. O CME e a empresa processadora, elas vão precisar ter sempre, tá, um profissional responsável, ele tem que ter formação superior, tá? Ele vai ser o responsável pela coordenação de todas as atividades. Então, na maioria dos casos, você vai ter um graduado em enfermagem. E o responsável, né, pelo CMI classe 2, ele deve atuar exclusivamente nesta unidade durante sua jornada de trabalho. Tá, então, isso aqui é bastante importante porque eu não posso ter o mesmo profissional, por exemplo, um enfermeiro, sendo compartilhado para diversas unidades. Pela RDC 15, se ele for o responsável, ele vai precisar atuar exclusivamente nessa unidade.